Olá pessoal, vamos dar prosseguimento hoje aí no nosso último bloco de correção aí das questões. O GC é meu nome, acho que vocês estão careca de saber se vocês viram os outros vídeos. Também as minhas redes sociais, o Twitter e o Instagram, @PellegriniFelipe, ou então você pode falar comigo pelo CSD, né, o Fale com o Professor. Vamos trabalhar, vamos aí para o nosso último bloco aí deste pedaço do curso. Primeira questão, a empresa de transporte escolar Tia da Van, com sede no município de Santo André. Grande beijo para o pessoal de Santo André. Rua das Figueiras lá, né? Tem uns bar bacana. Foi notificada, cala a boca, Felipe. Foi notificada em 30 de maio de 2015 pelo município de São Bernardo do Campo para recolher o ISS relativo aos serviços de transporte escolar realizados entre os municípios citados no período de 30/5/2011 a 30/4/2015. O tributo não foi pago, nem foi oferecida impugnação administrativa. Então veja o tributo cobrado. Ocorre que, no mês que vem, a empresa irá participar de uma licitação no município de São Bernardo do Campo para efetuar o transporte dos alunos das escolas municipais e necessita urgentemente da certidão negativa de débitos municipais. Na qualidade de advogado da empresa, o representante lhe procura indagando-se se é possível afastar a cobrança e conseguir alguma certidão para participar da licitação. Sim, é claro que é possível conseguir. Até porque, veja, que está cobrando o ISS. Mas, na verdade, o tributo devido é o ICMS, porque é a circulação ali de pessoas, de mercadorias, intermunicipal, é a circulação. Então, não é um imposto sobre serviços, propriamente dito. Desconfigura totalmente. É só você olhar o fato gerador no artigo 155, inciso 2 da CF. E também dá uma olhada ali na Lei Complementar 87 de 96, a Lei Candir. Dá uma olhadinha lá, você vai ver que o fato gerador é bem claro, né? Um deles, né? Óbvio. E você pode se defender de uma forma muito rápida e com o seu direito líquido e certo, uma vez que não está correta a cobrança, através de um mandado de segurança com pedido de liminar. Né? Vai colocar os fundamentos, vai fazer como se fosse uma peça processual, mas ali em forma de questão. É uma questão mais processual ao invés de uma questão pura e simplesmente de direito material. Vai dizer lá que a certidão, na verdade, que você vai conseguir é a positiva, com efeitos de negativa, do artigo 206 do CTN. Não tem dúvidas, porque, embora haja débitos, eles estarão com a exigibilidade suspensa por força de cunho liminar, certo? E você vai vislumbrar que esta nada mais é do que a nossa resposta. Vamos no quadro? Vem comigo. Neste caso, deveria indicar que é possível afastar a cobrança e que a maneira mais rápida e eficaz seria impetrando um MS com pedido de liminar para suspender a exigibilidade do crédito, expedindo-se a certidão positiva com efeitos de negativa. Demonstrar que o transporte intermunicipal é fato gerador do ICMS e não do ISS, nos termos do 155.2, mais a Lei Complementar 87 de 96. Dá uma olhadinha aqui, ó, e lembra dos fundamentos do MS, tá? O MS está previsto aqui no artigo 5º da CF 69, né? LX e X. Também vai ser utilizado o artigo 1º e seguintes da Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança, e, em especial, dentro desse primeiro e seguintes, o artigo 7º
inciso 3º, que vai dispor sobre a medida liminar. Certo? Muito bem. Questão 2. A União instituiu por lei complementar nova fonte de custeio da Seguridade Social, cuja base de cálculo e fato gerador são idênticos aos do IPI. Essa nova contribuição é válida? Responda comigo daí. Sim, claro que é válida. Nos termos do artigo 195, parágrafo 4º da CF, poderão ser instituídas novas fontes de custeio, mediante os ditames do artigo 154, inciso 1º da CF. Ou seja, do 195, parágrafo 4º, há uma remissão para você do 154, inciso 1º, que vai dizer que deve ser mediante lei complementar, que seja não cumulativo e que não detenha base de cálculo e fato gerador idêntico aos já previstos na CF. Espera aí, mas é idêntico tal fato gerador base de cálculo, DPI, então não pode. Não, gente, claro que pode, porque isso vale para impostos e não para novas contribuições. Então, em se tratando de contribuições, é plenamente válido o disposto ali no enunciado. Então, cuidado. Façam as remissões, busque do 195, leve ao 154, una e faça esta construção de forma alinhada, de forma sequencial. Veja o gabarito. Sim, pois nos termos do artigo 195, parágrafo 4º da CF, a União pode instituir novas fontes para o custeio da Seguridade, desde que respeitado o disposto no 154, primeiro. Conforme se verificar deste artigo, é vedada a instituição de impostos com o mesmo fato gerador ou base de cálculo de outros impostos previstos na CF. Ocorre que esta parte do artigo não se aplica às contribuições residuais, mas somente aos impostos conforme entendimento pacificado, solidificado no STF. 3. É possível determinar o aumento do IR, imposto de renda, em 31 de dezembro e aplicá-lo sobre o mesmo exercício financeiro para fins da apuração que ocorre no exercício seguinte? Explique à luz do entendimento do STF sobre o tema. Aqui também, gente, teve uma recente mudança, mas vamos devagar, vamos por parte. Este conceito, este instituto, é conhecido por retroação imprópria do imposto de renda, que dizia que ele pode ser aplicado face a um exercício em curso, né, passado. Antes era sim possível. Até tinha uma súmula que dizia isso, a súmula 584 do STF. 584. Todavia, veja comigo, o STF mudou este entendimento, né? E diz que não mais é possível, que não mais é constitucional, que deve agora respeitar lá o princípio da anterioridade, né? Anterioridade de exercício, já que é uma exceção prevista no artigo 150, parágrafo 1º da CF. E não mais é possível o instituto da retroação imprópria. Veja, essa é uma questão muito importante, pois ela traz para você um conceito e os seus ditames. Busca uma súmula e essa súmula não mais aplicável. Perdeu o seu objeto, uma vez o novo entendimento do STF, ou seja, parte jurisprudencial. Uma questão um pouco mais complexa, um pouco mais difícil de ser elaborada, mas que também dá para se responder tranquilamente, se você estiver ligadinho aí nos fatos, nas aulas, nos apontamentos, em suas anotações. Vamos ao quadro. Vamos dar uma olhada como ficou o nosso espelho de correção. E veja, que trata-se da chamada retroação imprópria, cuja lei que determina a majoração se aplica ao período de apuração ainda em curso no momento do início de sua vigência. Nos termos da súmula 584 do STF,
É possível que haja a retroatividade desta lei para aplicar a todo o período de apuração. Entretanto, o STF, em recente julgado, em sede de repercussão geral, 592-396 aqui de São Paulo, alterou o seu entendimento, determinando a inconstitucionalidade da aplicação retroativa da lei. Ou seja, não há mais que se falar na retroação imprópria, permanecendo o princípio da irretroatividade tributária intacto. Quarta questão. A União, por meio de lei ordinária, institui a CID Madeiras, com atuação no setor de extração vegetal, cujo produto de arrecadação é destinado ao reflorestamento. Edgar, proprietário de uma madeireira, recebeu a cobrança da CID e questionou acerca da sua instituição por lei ordinária. Disserte sobre o assunto à luz do entendimento do STF. Beleza. O próprio artigo 149 da CF vai tratar sobre a CID, né, contribuição interventiva no domínio econômico. E vai dizer lá sobre os ditames dela e que, como regra, terá que ser instituída por lei complementar. Pois trata-se de uma norma geral. Artigo 146, inciso 3 da CF. Ocorre que esse dispositivo ele é relativo ao conteúdo e não à forma legislativa. Ou seja, a CID Madeiras pode sim ser via lei ordinária. Porém, deverá observar as prescrições da lei da forma da lei complementar. Ou seja, a CID Madeiras é válida via lei ordinária, mas o seu bojo, o que a regulamenta, apenas por lei complementar. 146, inciso 3 da CF. Então, não há qualquer óbice em se tratar de CID via lei ordinária. Cuidado apenas com a construção e com os trechos aí do seu problema, para você não incorrer em erro. Mas sim, é legítimo. E é o que a gente vai vislumbrar agora na lousa aí, sobre o nosso tema. Venha comigo. Da análise do artigo 149 da CF, verifica-se que compete à União a instituição da CID, desde que observado o disposto no 146.3 da CF. Parte lá de normas gerais. O artigo dispõe sobre a necessidade de lei complementar para estabelecer as normas gerais aplicadas em matéria tributária. Ocorre que, conforme o entendimento do STF, é desnecessária a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico por lei complementar. Repare aqui, desnecessária. A remissão do 149 ao artigo 146.3 diz respeito ao conteúdo, mas não à sua forma legislativa. Ou seja, podem ser criadas por lei ordinária, observadas as prescrições da lei complementar em se tratando de normas gerais. A lei complementar somente é imprescindível quando se tratar de impostos discriminados, não se aplicando, portanto, às contribuições. Aqui é um trecho importantíssimo que você pode falar, mas que isso aqui pode ou não vir gabaritado na sua prova. Ele pode simplesmente tratar sobre apenas as contribuições. Mas como o espelho é uma forma global, é uma forma geral, é importante que você traga. É sempre um conteúdo a mais que não vai te prejudicar de forma alguma. Pode vir aqui comigo. Então, dito isso daí, a gente acaba por terminar o nosso bloco de repescagem. Eu espero que tenha sido muito útil, que as correções tenham ajudado vocês a construir o raciocínio, que é o mais importante. Lembrando que, tendo o código à sua mão, sabendo a cronologia, sabendo aonde está positivado, aonde o texto está, de acordo com os temas, fica muito mais fácil para você responder. Segue os meus contatos, meu Twitter e meu Instagram. Podem falar comigo a hora que vocês precisarem, dia, noite, madrugada. Eu farei o possível para ajudá-los no que seja mais importante da matéria. E é isso aí. Nos vemos aí num próximo curso, porque eu tenho certeza que vocês serão aprovados nesse daqui. Fique com Deus, até a próxima e contem comigo para o que for necessário sempre. Um beijo.